girl, when you smile at me. Você que cursou uma faculdade, né? Ficou 5 anos aí na universidade, hoje é jornalista, é médico, é farmacêutico, é engenheiro, enfim, tem várias profissões. De repente não conseguiu emprego na sua área, está aí vendendo cachorro-quente. Tem muita gente que está dando uma de empresário, se virando de outra forma porque não conseguiu, né? Bom, você não tem motorista, você não tem 14º, como falou o Dr. Gerson, né? Então, quem sabe... Você enfrenta uma fila bancária ainda, né? Enfrenta a fila. Muita gente não sabe o que é isso, né? Não tem preferência em muitas coisas, né? Inclusive... Não fica na sala VIP no aeroporto, né? Tem isso também? Me tem conta. sala VIP. Não, isso também... Tem passaporte gente. diplomático para os senadores. Diretor, eu vou me despedir aqui. Passaporte diplomático para os nossos senadores. É brincadeira, Eles têm a mesma regalia dos diplomatas. Às vezes eles não pegam fila no aeroporto, eles não vão para um guichê, para a sala VIP, alguém faz a passagem para eles e assim é verdade. Muito bom, né? Muito bom. Quem não quer? E quem paga é a gente, né? Na verdade, são nossos funcionários, meu, seu, de todo mundo, né? Todo mundo que está aqui. Isso que é o mais incrível, como o ser humano funciona. Porque... falando assim diretamente, eu sempre falo para as pessoas aqui que o povo ainda não se conscientizou onde que está o verdadeiro poder. Porque todo mundo diz, nossa, o cara senador é poderoso, ou o prefeito é poderoso, ou o presidente é poderoso, e nós já vimos cair presidentes, né? Cair muitos políticos, em função de que o povo se manifestou. Então, onde que está o verdadeiro poder? Está no povo. Com certeza, se as pessoas se unirem, as pessoas conseguem ter um poder que ninguém aqui vai conseguir derrubar. Então, é diferente do político, que é só o povo se unir e já consegue derrubar. Então, eu acho que as pessoas têm que se conscientizar mais desse poder. Mas voltando ao assunto da formação, na sua opinião, hoje a gente abre uma internet e vê político escrevendo errado, muito errado. Erros assim bárbaros de português, né? Então, a gente vê que a pessoa mal tem uma escolaridade. Temos muitos vereadores ainda pelo Brasil inteiro, né, que não têm escolaridade, que não sabe falar corretamente, que não sabe escrever corretamente. E, na sua opinião, assim, com a experiência política que você já tem, o que um político precisaria para ser um político realmente preparado para enfrentar uma eleição? Veja bem, aquele que se dispõe a um cargo proporcional, como um vereador, como um deputado federal, estadual, como um senador da República, esses, no mínimo, eles teriam que ter uma condição de formação, ou pelo menos intelectual, com capacidade para fiscalizar o executivo e principalmente para fazer leis, que é uma das principais funções dos cargos proporcionais. Você me fala em vereador. Um vereador que não sabe elaborar uma lei, que fica na mão do assessor, eu entendo que não deveria ser eleito. Bom, ele deve ter a ideia e depois passar para o assessor para... Aí você me perguntaria, mas o político não é o representante do povo, e esse cargo não pode ser exercido por alguém do povo, mesmo que analfabeto? Sim. Quantos? Quantos que mesmo sem uma escolaridade, têm plenas condições de saber administrar um gabinete e de exercer essas funções? Não tenha dúvida, não há necessidade de um 3º grau, de um banco escolar. Então a pessoa Olha o presidente da República, o presidente Lula, que hoje é uma autoridade honoris causa, inclusive em Coimbra, na Europa, quer dizer, em Portugal. Então, não há necessidade do banco escolar ser a nível de 2º, 3º grau. Pode ser o representante do povo. Agora, no cargo proporcional, o mínimo que ele tem que ser é uma pessoa inteligente, que se expresse bem e que não fique na mão de assessores, que saiba que tem uma certa liderança. E, principalmente, um trabalho prestado, para que o povo, quando for votar no mesmo, ele saiba o que esse cidadão fez antes. O que ele foi? Foi fiscal de quarteirão? Foi síndico? O que ele foi? Como é que ele atuou? Porque quem não tem um trabalho comunitário fica até difícil de avaliar. E para finalizar, Cida, na questão do executivo, que são os cargos majoritários, que é os cargos do executivo, que é o presidente da República, os governadores, os prefeitos, essa pessoa tem que ter uma capacidade muito forte de lideranças, que seja uma pessoa que tenha a condição realmente de gerir a sua própria casa, os seus negócios e um município, que é muito complicado.
Então eu acho que não há necessidade, ao meu ver, de uma formação, seria até o ideal que a pessoa tenha. Seria a diferença da sabedoria e do conhecimento, né? Que a pessoa não tenha conhecimento, porque conhecimento se adquire numa universidade, numa internet, numa escola, enfim, em vários locais. E a sabedoria é aquilo que a pessoa passa na vida, que ela sente, que ela vivencia, digamos assim. Agora, Então tem gente que tem uma empresa, por exemplo, nunca estudou administração, mas sabe, com a sabedoria que aprendeu com os pais, de repente sabe administrar aquilo de uma forma correta. Mas é como você diz, até acho que você colocou muito bem, isso a gente tem que fazer uma avaliação, nós como eleitores, né? E ver o que a pessoa fez na vida dela. Exato. Não é a pessoa não ser nada, quer dizer, ela não consegue nem administrar a própria vida pessoal, de repente começa a falar um monte de coisas da boca para fora, é aquela pessoa que chega e começa com o blá 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 que encanta, né? E a pessoa acaba votando. Se deu, até quero me redimir, eu falei que o cargo de senador é um cargo proporcional. O cargo de senador também é majoritário. Mas o ideal é que a pessoa tenha uma formação. Seria o ideal, né? Nós teríamos principalmente até com uma formação jurídica, tá? Porque aí nós teríamos condição de ver legisladores que saberiam ir para uma tribuna, defender uma proposta em audiências públicas, saberia conduzir uma comissão de finanças, de meio ambiente, e saberia principalmente fazer lei, que é o caso do legislativo. Agora, Cida, eu penso que o povo deveria ficar muito atento. De 4 em 4 anos, nós temos renovação das câmaras municipais, de 4 em 4 anos nós elegemos o nosso prefeito, de 4 em 4 anos nós elegemos o nosso governador, e o povo que já não é mais bobo como antigamente, já está sabendo fazer sua escolha, não deveria simplesmente fazer o que eu vejo também em algumas redes sociais, as pessoas querendo votar em branco, quer dizer, deixar na mão de terceiros para que escolha, alguém vai acabar sendo eleito. Quer dizer, o voto é sagrado, deveria ser bem exercido, e procurar principalmente informação sobre o candidato. A pessoa que se informar não vai errar. E para finalizar, eu estou vendo uma manifestação muito grande das pessoas que querem votar nulo e votar em branco. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que isso funciona. Porque às vezes a pessoa acha que está anulando o voto, que não vai esse voto para ninguém, né? E na verdade ajuda a eleger uma outra pessoa. Então, para a pessoa ficar atento a isso também. O voto nulo ele não conta, é como se a pessoa não tivesse votado, ele não faz parte do quociente eleitoral. O voto em branco já conta como um voto, é em branco. A pessoa vota ou no cidadão ou vota em branco. Quer dizer, ele conta como voto que foi dado na urna. Quer dizer, então isso faz parte do quociente eleitoral, para se calcular o quociente eleitoral quando se fará o cálculo para ver se elegeu. Aí ele vai para a pessoa que está com maior pontuação ou para o que está com menos, ou depende do partido e das coligações? Não, ele não vai para ninguém. É uma coisa até difícil de pouco tempo explicar. Mas o voto branco, ele conta como um voto não válido para eleger alguém, mas ele conta como um voto que foi dado e é válido para se calcular o quociente eleitoral. Vou dar um exemplo. Para se calcular um determinado número para se calcular o número de vereadores, o número de vereadores que vão ser eleitos por uma Câmara Legislativa. É o número de votos dados dividido pelo número do número de cadeiras. No caso de Florianópolis, agora este ano agora teremos 23 cadeiras, serão eleitos 23 vereadores. Dividindo o número de votos por o número de vagas, vai dar um determinado número que um candidato de um determinado partido vai ter que fazer para se eleger vereador. Entendi. Então, eu não sei se eu me fiz entender, mas Sim. O voto em branco, ele conta nesse como caso. voto válido no processo Aí, eleitoral. automaticamente, se a ele pessoa não de um conta partido... pro candidato, Sim. mas ele conta no sistema eleitoral como o voto que foi dado. Já o voto nulo, não. Esse é um voto que realmente ele não Então conta. a pessoa tem que riscar tudo e anular Olha, totalmente. eu sinceramente, Cida, eu advogo a tese que ninguém devia anular seu voto. Eu advogo a tese de que a pessoa deveria ir lá, se informar um pouquinho antes, ver quem é o candidato, quem é que tem condição de melhor representá-lo e votar. Porque se a pessoa se omitir, der uma de avestruz e enterrar a cabeça, o que vai acontecer? De qualquer forma, alguém Candidatos vai serão ser... eleitos Sim, de qualquer maneira. De qualquer maneira. Tá? Tendo 50% mais um dos votos válidos, se elege candidato. Quer dizer, então, os candidatos vão ser eleitos. Então, eu peço que as pessoas procurem se informar sobre o candidato. Eu tenho certeza que elas não vão errar.
É verdade. Temos aí as redes sociais, temos o judiciário, a página do judiciário para ver quantos processos a pessoa tem. Nós temos o Google para digitar o nome da pessoa. Quer dizer, dá para saber se a É pessoa verdade. é correta ou não é. E além de tudo, né, como você falou, essas pessoas que estão pensando em anular o voto, mesmo não sendo em branco, mas anular o voto, elas podem, de repente, fazer um movimento e eleger uma pessoa que nunca teve oportunidade de mostrar o seu trabalho e derrubar tantas outras que, às vezes, estão ali o tempo inteiro, né? Quer dizer, novamente, o poder está na mão do povo, né, com toda certeza. Você gostaria de concluir com alguma colocação? Não, se der, eu acho que a gente discorrer um pouquinho sobre a eleição é uma honra muito grande poder estar aqui no teu programa. Quero dizer que todas as vezes que for convidado, eu virei. Hoje até era para nós fazermos um debate junto com o Ministério Público, né? Que acabou não confirmando, a gente teve um problema aí de então nós comparecimento. faríamos um debate técnico aqui, inclusive, né? E onde nós estaríamos, qual é o número da lei da ficha limpa, a partir de quando ela vale, assim por diante. Mas eu acredito que quem pôde presenciar um pouquinho nossa conversa, alguma coisa deu para pegar. Então, com certeza, logo, logo vou estar chamando você de novo para discutir um pouquinho sobre meio ambiente, né? Que a gente está com essas questões aí de usar plástico, de usar sacolas de supermercado, todo mundo numa campanha de usar outras sacolas alternativas. Aí, enfim, eu questiono, por que não ter uma lei, então, de ficha limpa para chegar e passar para sacos de papel e deu? Todo mundo passa, né? Prepara as empresas de plástico primeiro, dá um tempo para elas e tudo mais. Mas isso vai ficar para o nosso próximo programa, que a gente vai realmente discutir esse assunto que também é muito importante. Gerson, agradeço muito a sua participação, né? E agora convido você para ver o que o pessoal aí, né, da nossa cidade está pensando sobre ficha limpa, com a nossa repórter Franciele Malte. É isso mesmo, Cida. A lei da ficha limpa foi aprovada pela mobilização de milhões de brasileiros. E hoje ela é um marco para a nossa democracia e a luta contra a impunidade aqui no país. Agora a gente vai saber o que o cidadão acha dessa lei. A senhora sabe o que é a lei da ficha limpa? Eu acho importantíssimo, realmente, e não só a ficha limpa, que qualquer emprego que tu tens é necessário que haja bons antecedentes, né? E acho, inclusive, que além da ficha limpa, nós deveríamos exigir um mínimo de escolaridade e de formação para os candidatos. Aquele que tem que pagar tudo, que tem principalmente os políticos. Seria excelente se tivesse sido feito há muito tempo, há muitos anos. Talvez nós tivéssemos políticos hoje mais corretos. Eu acho que seria o correto, né? O político tem que ter a ficha limpa para se eleger, isso, né? Eu acho que seria o correto. Essa lei tem que ser cumprida, né? E tem que ver quem tem ficha limpa e quem não tem. Quem tem ficha limpa que fique ocupando seu espaço, seja onde for, na política, qualquer trabalho. Eu acho que está na hora realmente de mudar um pouco a cara desse país, né? Tem muito político aí que está precisando ser afastado definitivamente da política, porque não representa o que o povo espera. Oh, girl, when you smile at me.